Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Vocês estão alegres? Nós estamos alegres por mais uma vez, pelo aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Eu queria que você aí no seu lugar. Vamos esperar o povo se arrumar. Aleluia, Jesus. Pronto, deu certo? Bora, equipe. Eu queria que você aí no seu lugar fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais uma noite em Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, porque nós estamos felizes, o nosso coração está alegre por aquilo que o Senhor está fazendo em nosso meio, Pai. Obrigado, Jesus, por cada um que aqui está, Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela nossa igreja, Deus. Nós queremos orar, Pai, e honrar a vida dos nossos pastores, nossos bispos, Pai. Obrigado, Jesus, por essa visão. Obrigado por esta igreja, Pai. Porque através dela, Senhor, nós estamos alcançando milhares e milhares de pessoas. Então nós te louvamos e te glorificamos por isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Vocês estão bem, igreja? Eu vou trazer uma palavra bem rápida, bem dinâmica, mas antes eu queria que vocês dessem uma olhadinha comigo, porque vocês ouviram aqui, o encontro é? Tremendo. O encontro é? Tremendo. Fica vendo a prova de que o encontro é tremendo. Gente, isso aqui é o antes e depois que a gente prepara. Dá uma olhada como a Kátia saiu daqui, como ela voltou. Gente, não é só um encontro. Olha! Pode ir para o próximo. Ó, próximo. Olha, gente. Cadê? Tem família dela aqui? Levanta a mão aí para mim ver. Gente, vocês ganharam uma nova mulher, gente. Olha isso aqui. Ó o Leandro. Ó. Misericórdia. Cadê ele? Tá aí? Ô, varão, valeu a pena o investimento, hein? Ó o Vinícius, próximo. Aleluia. Pra gente ser bem rápido, eu queria chamar algumas pessoas aqui que vão dar o testemunho. E eles vão ser bem breve, porque a gente sabe que a igreja ela pode ser edificada através da vida de outras pessoas. Então essas pessoas que eu vou chamar aqui, elas vão contar a experiência. E bem breve elas vão dizer como elas chegaram no encontro e como elas estão saindo. Então eu queria chamar aqui o Rogério, a Paula Frazão, a Evelyn. Cadê a Evelyn? Tá aí? Evelyn. A Fernanda e o Edmilson. Os dois. Gente, o encontro ele realmente é tremendo. O encontro ele transforma vidas. E essas pessoas são a prova disso. Essas pessoas viveram o extraordinário de Deus nesse final de semana. E eles mesmos vão testemunhar daquilo que Deus ele fez. Rogério, em 1 minuto, como você chegou e como você está saindo? Primeiramente a paz à igreja toda. Bom, para mim foi tremendo, maravilhoso. Saber que a gente pode dar uma risada de novo, sorrir de novo, entendeu? Agradeço muito a você, a sua esposa, ao amigo da paz. Porra, foi o maior incentivador para mim por estar ali no dia a dia. E para mim, como pessoa, vida cansada, triste,
amargurado. E saber que no dia 15 foi um dia que eu escrevi uma nova história na minha vida. A sexta-feira do dia 15, às 8h30 da noite, eu escrevi uma nova história na minha vida. E hoje está aqui, falando que eu escrevi uma história na minha vida. E falando que eu deixei de ser Jacó para ser Israel. São para poucos. Eu deixei de ser Jacó, hoje eu sou Israel. E agradeço muito esse encontro, agradeço muito o Vinícius, a esposa, tá? Pessoal, não é tremendo, é avassalador. É avassalador. Aleluia. Te dá o direito de ter essa experiência única na tua vida. Aleluia. Paula, como você chegou e como você está saindo? A paz, igreja. Eu cheguei com sentimento de culpa de muitas coisas que aconteceu. Mas se tem uma coisa que eu não vou esquecer, foi o que a sua esposa disse. Eu sou amada. Eu tenho um Deus que está comigo. E eu agradeço muito pela vida de vocês. Agradeço por essa igreja. Eu cheguei sim com sentimento de culpa. Triste, amargurada com muitas coisas. Mas como todos dizem, o encontro é tremendo. E eu estou muito feliz, graças a Deus. E como você está saindo? Muito feliz, abençoada, amada. Amém. Fernanda e Edmilson, como vocês chegaram? Paz, igreja. Eu sou a Fernanda do Edmilson. E eu sou o Edmilson da Fernanda. Nós somos eletricistas. E num dia muito corrido para nós, encontrei o João vendendo água aqui embaixo, no farol. E ele me entregou aquela garrafa com tanto amor, mas eu falei, mas eu não tenho dinheiro aqui. Ele falou, só leva, depois você faz o Pix. E aí eu salvei o número dele, que virou o convite. E ele me mandou um convite um dia antes do meu aniversário. Eu ia estar fazendo 50 anos. E aí ele me perguntou, o que você quer de presente? Eu falei, eu quero ir no encontro. Então, eu fui muito aberta a todas as experiências, mas assim, eu nunca vivi nada tão incrível e tão tremendo. Bom, para quem não foi, se puder levantar a mão, quem nunca foi no encontro. Pode levantar a mão? Levanta a mão aí. Pode levantar sem medo, assim. Eu nunca fui também, primeira vez. Vou falar uma coisa para vocês. Não deixem de ir. É simplesmente maravilhoso. É um encontro único e vocês vão sair com certeza de lá renovados. Sabe? Renovados, de alma lavada, coração limpo, leve. Vai ser muito bem. E agradecer ao João, que proporcionou uma garrafa d'água. Tá ali, ó, escondidinho. Proporcionou uma garrafa d'água, onde trouxe mais 2 almas que com certeza vai fazer parte dessa família. Aleluia. Tá bom? Amém. Evelyn. Saudar a igreja com a paz do Senhor. Olha, gente, eu saí daqui triste, angustiada, depressiva, com ansiedade e voltei transformada. É através da vida do meu filho Leonardo, eu tive o privilégio de ter encontro com Deus. Foi tremendo. Quem tiver oportunidade, gente, vai, porque é maravilhoso. Eu estou restaurada, renovada. E eu agradeço todos da igreja. Viu, Vini? Deus abençoe cada um. Amém. Eu agradeço de coração. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Obrigado, gente. O Rogério quer dar só mais uma palavrinha aqui. Falou que é rápido. Pessoal, é rápido. Eu vi lá todos os casal subindo e falando assim, eu tenho a mulher mais linda desse mundo, né? Aquilo me aquebrantou. Eu tenho hoje a mulher mais linda do mundo, tá ali, ó. Minha mulher mais linda do mundo. Eu tenho. Gente, pra gente ser breve, eu queria que os meninos colocassem
o versículo de Isaías 43:19, que diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você pode dar um glória a Deus? E eu coloquei um tema nessa ministração, e o tema dela é: Deus está fazendo algo novo. Isaías 43:19, ele é um convite para que nós venhamos a viver aquilo de novo que o Senhor está fazendo. Aquilo que essas pessoas experimentaram nesse final de semana, é aquilo que o Senhor ele tem não só disponível para mim e para elas, mas tem disponível para cada um de vocês que aqui está. É aquilo que Deus ele tem pronto para cada um de nós. Porque esse versículo, ele vai dizer que o Senhor ele vai fazer uma coisa nova. Ou melhor, ele já está fazendo uma coisa nova. O Senhor ele já começou algo novo. E ainda que tudo pareça que esteja seco ao seu redor, ainda que tudo pareça que esteja de ponta cabeça, o Senhor ele é poderoso para abrir um caminho em meio ao deserto. Hoje eu estava lendo essa ministração e o Bernardo, meu filho, ele estava lá com a gente. E aí eu perguntei para ele veio: pai, o que você está fazendo? E aí eu comecei a ler a ministração para ele. E ele perguntou: pai, o que é um deserto? E aí eu falei para ele: filho, é como se fosse aqui onde a gente está, só que tudo cercado de areia. E se a gente soltar alguém aqui no meio, sem um caminho, sem uma bússola, aquela pessoa ela fica perdida. E talvez muitos de nós, eu quando cheguei no encontro, vocês agora chegaram lá na sexta-feira exatamente dessa forma, perdido, sem forças, sem uma bússola. Só que o Senhor ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que Ele próprio disse: ei, vocês não estão vendo? Ei família, vocês não estão vendo? Eu estou criando um caminho em meio ao deserto. Eu estou criando um caminho onde todos não acreditariam que existia saída. Eu estou fazendo algo novo em meio ao ermo, em meio a uma coisa que não tem vida. Eu estou colocando vida sobre eles. E a verdade é que se nós não decidirmos viver isso que o Senhor ele tem para mim e para você, nós ficamos sim perdidos em meio ao deserto. Vocês olham esses testemunhos, você vê essas pessoas falando, essas pessoas declarando aquilo que eles viveram. E muitas das vezes nós estamos anestesiados com o pecado. Muitas das vezes nós estamos tão distantes de Deus, mas tão distante que nós não conseguimos ouvir aquilo que não somos nós que estamos aqui falando a palavra. São pessoas que viveram a verdade. Então o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui não simplesmente para que você visitasse essa pessoa, não simplesmente para que você viesse prestigiar essa pessoa, mas o Senhor Ele te trouxe aqui para dizer: ei, você não está vendo, mas eu estou criando um caminho em meio ao deserto. Ei, você não está vendo, mas a área da sua vida que estava seca, a área da sua vida que estava sem vida, eu estou depositando vida sobre você. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor Ele tem para mim e para você. Foi um final de semana sim, um final de semana glorioso. Foi um final de semana da presença de Deus. Mas nós saímos de lá com uma certeza: que se nós não viéssemos a praticar aquilo que foi passado, as ferramentas que foram entregadas em nossas mãos, de nada adiantaria. E assim é também com nós que não fomos, vocês que não foram. Sejam não simplesmente ouvintes, mas sejam praticantes daquilo que o Senhor Ele nos ensina, daquilo que o Senhor Ele deposita em nossas vidas. Esse final de semana nós tivemos pessoas que largaram o vício. Esse final de semana nós tivemos testemunhos de pessoas que usaram droga até tentar se matar. Esse final de semana nós tivemos testemunho de pessoas que o casamento estava destruído. E em tudo o Senhor Ele continuou dizendo: ei, vocês não estão vendo? Eu estou criando um caminho no deserto. Eu estou criando um rio em meio ao ermo. Mas depende de mim e de você fazer essa escolha. Depende de mim e você entender aquilo que o Senhor Ele tem para nós. E o primeiro tópico que eu coloquei era: Deus não está preso ao seu passado. Deus não se importa com aquilo que aconteceu anteontem, ontem, há horas atrás.
Deus, Ele se importa com aquilo que você vai escolher fazer daqui para frente. Não significa que aquilo que você plantou você não vai colher. Sim, você vai colher. Mas significa que o Senhor em tudo Ele está estendendo as mãos e Ele está dizendo: olha, o que passou, passou. Não viva a dor da colheita daquilo que você plantou de errado, mas viva o prazer de semear coisas novas. Viva o prazer de depositar semente em uma terra fértil. Viva o prazer de declarar, de desejar viver mais daquilo que o Senhor tem para mim e para você. E nesse mesmo capítulo, no verso 18, Cássio, se puder voltar só um. Olha o que diz: esqueçam o que se foi e não vivam no... Não vivam no... Por que você está se preocupando com aquilo que aconteceu? Por que você tem remoído tanto aquilo que aconteceu talvez há anos atrás, há semanas atrás? Sendo que não sou eu quem está dizendo é o Senhor. Não se preocupem com o passado. Se essas pessoas elas estivessem preocupadas com aquilo que aconteceu na vida delas, talvez por remorso, por culpa, elas não teriam se permitido viver o que elas viveram esse final de semana. Elas não teriam experimentado aquilo que o Senhor Ele tinha para elas reservado nesse fim de semana. E talvez você que está aí, você está exatamente dessa forma. Você está escolhendo remoer coisas que pessoas fizeram com você, palavras que foram lançadas na sua vida, sendo que o próprio Deus, o Criador, aquele que criou a minha e a sua vida, está dizendo: não se preocupem com o passado. Não se preocupem com o que passou. Não se preocupem com aquilo que vocês viveram. Eu estou criando um caminho no deserto e rios em meio ao ermo. O problema é que nós estamos tão preocupados, que às vezes nós não conseguimos nem chorar diante do Senhor, não conseguimos nem declarar: Jesus, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu não estou conseguindo orar, mas Espírito Santo, leva para Deus até o Senhor a minha oração. Não se preocupem com o passado. Deus não te chamou para viver de memórias, mas sim de realização. 2 Coríntios 3,18. Tem NVT aí, Cássio, por favor? NVT? Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, o Senhor estava dizendo: vocês têm livre acesso a mim agora. O véu caiu, o véu se rasgou, vocês têm livre acesso a mim. Podemos ver e refletir a glória de quem? A glória de quem? E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa. Nos transforma de pouco em pouco para a sua glória gloriosa, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com... Ser parecido com Deus é ou não é uma realização? Ser parecido com Deus é ou não é um desejo do seu coração? Porque nós vivemos de memórias. Porque nós estamos alimentando memórias ruins. Sendo que a palavra está lançada, a palavra está declarada. Portanto, de todos nós que o véu foi removido, todos nós temos acesso a Ele. Ele está nos transformando gradativamente de glória em glória, a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Escolha hoje, deseje hoje se tornar mais parecido com aquele que te criou. Ele não está preocupado com aquilo que você fez ontem. Ele está preocupado com a sua decisão que você vai tomar hoje. E se você pensou, mais uma vez eu digo, que você veio aqui prestigiar o seu parente, o seu amigo, o Senhor já tinha sonhado com este dia há muito tempo. Ele estava ansioso, esperando para que você passasse por essas portas para dizer: ei filho, ei filha, está tudo pronto.
Não se preocupe com as coisas que passaram. Eis que estou fazendo algo novo. Eis que estou fazendo algo novo. O povo de Israel, quando foi tirado do Egito, a gente tem muito essa história, e sempre que a gente vai falar sobre reclamação, sobre murmuração, nós falamos exatamente sobre eles. Por quê? Deus tirou eles do exílio. Deus tirou eles da escravidão. E aí quando eles estavam no meio do caminho, quando eles estavam indo até a terra da promessa, eles olhavam para Moisés e falavam assim: você nos tirou de lá do Egito para vir aqui no deserto e comer cebola. Lá pelo menos nós tínhamos carne para se alimentar. Só que às vezes nós estamos com os olhos tão fixos naquilo que está acontecendo agora, e nós não conseguimos levantar a nossa cabeça e ver aquilo que o Senhor já tem preparado para nós lá na frente. Nós estamos com a mente tão perturbada, tão conturbada, que nós não conseguimos olhar e ver que aqui são pessoas que viveram um milagre. Será que você pode levantar sua mão e glorificar o Senhor por isso? Será que você pode dizer que o Senhor Ele é bom, que o Senhor Ele é santo? Será que você pode dar um glória a Deus aí no seu lugar? Muitas das vezes nós esperamos um milagre. Ah, eu quero ver um milagre. Ah, eu quero viver um milagre. Isso aqui para vocês já não é um milagre? Todas as vezes que nós vamos para o farol, os nossos irmãos testemunharam. Antes de começar a vender água, para arrecadar o recurso, a gente sempre fala na oração: Senhor, vender água aqui é consequência. Nós estamos aqui para falar de quem o Senhor é. Isso é uma oração atendida. Isso é uma oração respondida. Isso é um milagre. Só que nós esperamos coisas grandes e as pequenas coisas nós não estamos dando valor. Esperamos algo muito maior do que nós estamos pensando, e às vezes as coisas pequenas que estão ao nosso redor, nós não conseguimos dar valor. E o segundo tópico é: o novo de Deus surge em lugares impossíveis. Quem é o improvável aqui? Levanta a mão. Eu falei para eles lá, quando a gente passou no encontro, eu e minha esposa, eu fui para o encontro com Deus com uma mala e deixei 2 em cima da cama. Eu falei: se esse encontro com Deus não der jeito, a hora que eu voltar eu pego minhas coisas e vou embora. Porque para nós foi a válvula de escape, foi a última tentativa. E quantos de vocês não estão aí esperando simplesmente ouvir isso? A sua válvula de escape está no Senhor. A sua válvula de escape é o Senhor Jesus. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu e minha esposa estamos casados com os nossos filhos, com saúde, fazendo a obra do Senhor. Isso é um milagre. Criar aqui para nós caminhos no deserto, rios no ermo, são lugares escassos. Talvez nós chegamos dessa forma. Talvez o nosso coração ele estava assim, sem vida, seco. Mas o Senhor hoje Ele te trouxe aqui para dizer: ei filho, eu estou derramando vida sobre você. Ei, não importa o que aconteceu, eu estou derramando vida, a minha vida sobre você. Será que você pode receber, levantar suas mãos e receber vida do Senhor sobre a sua família? Existe uma promessa sobre nós. Existe uma promessa que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez eu te digo: ei, se você veio aqui pensando que você estava prestigiando eles, você está enganado. O Senhor já tinha esse encontro marcado com vocês. O Senhor já tinha esse encontro agendado com vocês. E hoje Ele quer mudar a história de cada um de vocês. Uma terra sem habitação e uma terra seca é um ambiente propício ao milagre. E por que eu falo isso? Aqui Isaías, quando ele declara que o Senhor estava criando caminhos no deserto, rios no ermo. Deserto ele é um lugar muitas das vezes sem vida. Deserto muitas das vezes ele é um lugar que não tem habitação, assim como um ermo. E quando ele diz: olha, aqui está seco, está escasso,
Mas eu farei com que um rio passe em meio ao ermo. E dentro de um rio ele tem o que, gente? Vida. Um rio, ele gera vida. E nós estamos aqui como talvez esse ermo. E o Senhor hoje ele está passando no meio da nossa igreja, está dizendo: eis que estou fazendo e criando um caminho em meio ao ermo. Eis que estou criando um caminho em meio aonde não tem vida. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor ele tem para cada um de nós. Nós precisamos entender que o ambiente propício ao milagre é quando nós não vemos uma saída. O ambiente propício ao milagre é quando você está: eu não sei mais o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, o meu marido não tem jeito, o meu filho não tem jeito, eu não consigo largar as drogas, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de jogar, eu não consigo deixar de lado a pornografia. Esse é um ambiente propício ao milagre do Senhor Jesus. Esse é um ambiente propício para que o Senhor ele fale: ei, eu estou criando um caminho no deserto, aonde não tem vida, eu estou colocando vida. Porque a gente fala lá no encontro, né? A segunda-feira vai chegar, mas a manchete da segunda-feira vai ser: Jesus muda tudo. Jesus muda tudo. Gálatas 1, 22, 23. As igrejas em Cristo que estão na Judéia ainda não me conheciam pessoalmente. Esse aqui é Paulo declarando. Sabiam apenas o que as pessoas diziam. Aquele não é aquele que nos perseguia? Aquele não é aquele que vivia jogado pelos cantos? Aquele não é aquele que estava com o casamento destruído? Aquele homem e aquela mulher não era aquela que vivia perseguindo os crentes? Mas agora anuncia a mesma fé que antes tentava destruir. Foi o próximo. E louvavam a Deus por minha causa. Será que você pode receber isso na sua vida, encontrista? Será que você pode receber isso, que a manchete da sua segunda-feira vai ser exatamente essa? Ei, esse não era o fulano que vivia me perseguindo? Virou crente? Virou pastor? Parou de perseguir? Sim, eu parei. Porque a manchete da minha segunda-feira vai ser: Jesus muda tudo. Jesus muda tudo. Vejam com os seus olhos espirituais. Porventura não percebeis? Deus está fazendo algo novo. Em João 5:25, o 2 ao 6 vai contar a história. Eu vou ler para vocês. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com os 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos, paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. E o primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitado, era curado, e de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia quantos anos? Quando Jesus viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: vocês gostariam de ser curados? Você gostaria que Jesus te curasse da sua emoção? Dos seus sentimentos? Vocês gostariam que Jesus ele entrasse naquele porão que ninguém conhece? Naquele quarto que você esconde as coisas que aconteceram há anos atrás? Vocês gostariam de ser curados?
Porque o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se a Bíblia nos fala que de vez em quando um anjo descia e movia as águas, é como se esse anjo ele estivesse passando no meio da igreja e ele estivesse dizendo: quem que eu vou curar? Quem é que está há 38 anos doente? Quem é que está há 18, 28, 20 anos doente? Quem precisa de uma cura? Seja de uma doença, seja no físico, no espiritual, no relacionamento, na vida financeira. Quem precisa de uma cura? É como se esse anjo ele estivesse passeando em meio à igreja e você precisa sinalizar: ei Jesus, eu preciso de uma cura, Jesus. Ei Senhor, eu preciso ser tocado, Jesus. Senhor, eu preciso tocar as suas vestes. Quem estava aqui na saída do encontro viu que a gente falou da mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo da mesma doença. E ela declara: se eu tão somente tocar nas vestes do meu Salvador, eu serei curada. O Senhor ele não precisa fazer aquilo que você está esperando. Você precisa ter o desejo no seu coração de tocar nas vestes do nosso Salvador. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí no seu lugar. E eu queria que você colocasse diante do Senhor aquela causa que talvez para você pareça impossível. Eu não sei o que é. Talvez é o seu filho. Falar: Senhor, meu filho está só pela graça. Talvez é o seu marido. Fala: Senhor, eu tenho tanta vontade de servir ao Senhor, mas o meu marido ele me impede. Talvez é a sua esposa. Talvez é a sua vida conjugal. Talvez é a sua vida financeira, eu não sei. Mas eu sei que o mesmo anjo que estava balançando aquelas águas, ele está passando em meio à igreja e está dizendo: quem precisa ser curado? Eis que estou fazendo um caminho no deserto. Será que vocês não percebem? Será que vocês não viram a alegria no rosto dessas pessoas quando elas passaram por aquelas portas? Eis que estou fazendo algo novo. Estejam sensíveis ao mover do Senhor. Estejam sensíveis ao balançar das águas. Estejam sensíveis. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, e ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram aquilo que o Senhor ele tem preparado para mim e para você. Não somos nós que estamos dizendo. Isso vem do mais profundo do Espírito. Vocês viram o que a palavra disse? Talvez vocês pensaram nesse final de semana em fazer diversas coisas. Talvez vocês desejaram ir para uma balada. Talvez vocês desejaram sair com alguém. Talvez vocês desejaram viajar. Talvez vocês desejaram estar em qualquer outro lugar. Mas olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram aquilo que o Senhor ele tinha preparado para cada um de vocês. Olhos nenhum viram. Rios no ermo, provisão e vida. Ermo significa, como eu disse, um lugar seco. Deserto, um lugar talvez de passagem, um lugar que ninguém quer ficar. Mas os rios significa promessa de abundância, promessa de fartura. Alguém já viu um rio conseguir ser barrado? Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, porque em um dia ele olhou para mim e ele falou:
Vinícius, você precisa estar dentro de um rio. Vinícius, existe um rio rápido passando bem à sua frente. E aí eu disse assim para ele, falei, pastor, mas eu já estou no rio. Pastor, eu sinto que as águas elas já fluem, pastor, eu já estou no rio. E aí ele olhou para mim e disse, então você mergulha, porque ainda não está sendo suficiente para aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Talvez você chegou aqui hoje dessa forma. Ô Vinícius, eu já estou no rio, Vinícius. As águas do trono já fluem em mim. E o Senhor ele está dizendo, então mergulha. Porque quem mergulha não consegue identificar aquilo que está errado do lado direito, do lado esquerdo. Quem mergulha precisa se preocupar com a sua própria respiração. Quem mergulha não consegue tomar conta da vida de outras pessoas. Quem mergulha está submerso à vontade do Senhor. Escolha hoje permitir com que esse rio que criou vida em um ermo crie vida no seu coração. O que Jesus ele fez de tão ruim que você não consegue derramar uma lágrima. Sabe qual é o problema? Nós estamos cicatrizados demais. O Rogério, eu creio que ele me autoriza. Ele disse assim para mim, Vinícius, eu só vivi o que eu vivi aqui nesse final de semana, no nascimento da minha filha. Há tempos eu não chorava. Enquanto o Senhor está dizendo, chora diante de mim. A palavra vai nos dizer que o Espírito ele